Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E, Senhor, sabemos, Senhor, que a nossa segurança, Senhor, realmente está em Ti. Senhor Deus querido, que neste momento, Senhor, queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Senhor Deus, que o Teu povo, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, essa oração, Senhor, que eles sintam o rechantalabachuricando. Realmente, Senhor, tocado pela unção do Teu Espírito Santo. Senhor, a saudade é grande de podermos estarmos juntos, mas sabemos, Senhor Deus, que Tu irá permitir esse momento. Senhor Deus, estamos longe dos olhos, Senhor, mas estamos juntos no coração e na oração. E, Senhor Deus, que Tu abençoe a cada um. Senhor, que a palavra que será ministrada, Senhor, traga o conforto, Senhor, para o nosso coração. Senhor, desde já eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que Tu tens feito nas nossas vidas. Toma, Senhor, o Teu povo nesse momento, Pai, nas Tuas mãos, e dá-nos o livramento. E, Senhor, sara a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de palavra e que a palavra de Deus possa alimentar a nossa vida, a nossa alma, estimular a nossa fé ao crescimento e à comunhão com o nosso Deus. Nós temos orado e temos pedido a Deus que Ele guarde a sua vida, que Ele guarde a sua casa. Temos orado também por aquelas famílias enlutadas que estão perdendo seus entes queridos e pedindo a Deus que os console, que os conforte, em nome de Jesus. Estamos orando ao Senhor pelas equipes médicas, pelo país, estamos clamando para que todo esse tempo presente passe e que nós voltemos inclusive a adorar a Deus juntos aqui na igreja. E eu espero que você esteja com essa expectativa muito gostosa. Nós estamos crendo que nos próximos dias nós já poderemos voltar à atividade presencial. Se bem que a igreja não para, né? Nós não paramos de adorar e os encontros estão acontecendo nos grupos de WhatsApp, estão acontecendo nas redes sociais. Enfim, nós louvamos a Deus porque cada um está mantendo o seu contato com a palavra de Deus, mantendo o seu contato com os irmãos. Hoje eu gostaria de falar com você no Evangelho de João. Pegue aí a sua Bíblia, reúna a família, vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 2, versículo 13 até o versículo 22, nos fala sobre a purificação do templo feita por Jesus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembrando-se os seus discípulos de que está escrito, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Eu vou reler, tá? Só para ficar certinho aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele lhes dissera.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos pelas Escrituras, são elas que testificam de ti, do teu amor, da tua bondade, são elas que revelam a pessoa que és, o Deus que és. Ó Pai, nessa hora de oração, nós apresentamos nossas vidas e todos aqueles que estão conosco, que vierem a estar conosco através, ó Deus amado, desse culto. Que a tua mão estendida para abençoar alcance, ó Deus, suas vidas e também supra suas necessidades. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Esse texto é um texto conhecido nosso e ele é muito emblemático, porque pela primeira vez ele revela um Jesus que se ira, um Jesus que se revolta com uma situação, ou com a situação que ele encontrou o templo em Jerusalém. João, ele apresenta, é o único evangelista que apresenta as 3 Páscoas que Jesus passou indo a Jerusalém com seus discípulos, e essa especificamente é uma delas. E pelo que nós percebemos, ele entra no templo e ele não se alegra, ele não gosta do que vê, do que encontra. E ele então toma uma iniciativa inusitada, toma uma iniciativa de descongestionar o templo, de desobstruir o templo das coisas que não deveriam estar lá, para que Deus seja verdadeiramente exaltado, para que aquele lugar sirva ao propósito para o qual Deus o destinou. E ele vai falar aqui que a casa do Senhor não é uma casa para se negociar. A casa do Senhor é uma casa de oração para todos os povos. A casa do Senhor é uma casa onde é um santuário de adoração a Deus, de encontro com Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese, né, e compartilhar com você, muitos irmãos, né, talvez você seja um desses, que estão sentindo por demais, né, a falta, a ausência dos cultos, sejam eles os de terça-feira como hoje, sejam eles os de quinta-feira do mergulho da fé, ou a escola bíblica dominical, ou os cultos de louvor e de adoração a Deus que nós temos no domingo pela manhã e também à noite. São muitos os que falam a respeito dessa saudade de congregar, de reunir-se com os irmãos para a adoração. Quero dizer que a recíproca é verdadeira. Embora nós estejamos aqui no templo, a tua presença, a presença dos irmãos faz muita falta para nós também. Porque, na verdade, nós sentimos essa ausência. Há algo mais do que sentimental nisso tudo. Há algo muito espiritual nesse sentimento que vai ao nosso coração. Porque aqui é um lugar onde nós temos sido marcados por Deus. Aqui é um lugar onde nós temos sido edificados por obra do Espírito Santo, e aquilo que Deus manifesta na vida de um, na vida de outro, e que vai acrescentando a nossa vida. Essa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, ela tem um significado muito grande na vida espiritual do crente. Fechando esse parênteses, eu quero voltar ao templo naqueles dias do Senhor Jesus. O que estava acontecendo aqui de fato? As pessoas, os gentios, os prosélitos, eles muitas vezes vinham de longe para a adoração no templo. A Páscoa era um evento que concentrava pessoas de todo o mundo antigo,
Os prosélitos ao judaísmo iam a Jerusalém, os próprios judeus que não moravam no país viajavam longas distâncias para lá chegar e para esse momento especial da celebração da Páscoa. Jerusalém era invadida por muitas pessoas para essa celebração, assim como também nas outras festas judaicas. E as pessoas não tinham condições de levar o animal para o sacrifício, para a adoração, para a adoração a Deus. Então, era comum terem os vendedores do lado de externo do templo, do lado de fora do templo. Era isso que acontecia, isso era comum. Mas nesse momento histórico específico, o que Jesus vê é que eles estão no pátio dos gentios, do lado de dentro do templo. Todo aquele pátio externo que os gentios ficavam, ele era parte do templo como a área dos judeus. E o Senhor Jesus não gostou de encontrar aquele shopping center, se é que a gente pode dizer assim, do lado de dentro. Então ele vai e se volta contra isso de forma muito contundente. Outra coisa que acontece aqui é a venda, do dinheiro. Existia um dinheiro, o judaico, vamos dizer assim, havia um dinheiro do templo. Os sacerdotes não aceitavam o dinheiro romano, a moeda romana, a moeda vigente, eles tinham uma moeda própria. Então era necessário fazer o câmbio. E eles também, esses cambistas, ficavam do lado de fora. E eles estavam dentro. E o Senhor então vai tirar desse ambiente do templo esses que fazem a troca do dinheiro para que pudessem então oferecer a adoração e o sacrifício ali. E havia uma terceira característica, que o templo ele ocupava uma área muito extensa, muito grande em Jerusalém. E as pessoas queriam atravessar de um ponto ao outro da cidade, e muitos deles estavam fazendo o pátio exterior de acesso, de atalho até uma outra área da cidade. Ou seja, o propósito do templo estava sendo diminuído, a razão do templo estava sendo deixada de lado para interesses outros que não o louvor, que não a adoração, que não a devoção ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Bem, feito isso, eu queria fazer um link, uma ligação conosco. Por quê? Eu vou te dizer isso lendo um texto e gostaria que você me acompanhasse nele, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, e eu lerei especificamente o versículo 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto em particular do apóstolo Paulo aos nossos irmãos na cidade de Corinto, está falando sobre o fato de nós sermos hoje o templo de Deus. E é aqui que eu quero linkar com a purificação do templo nos dias de Jesus. Hoje, tanto eu quanto você somos o lugar da habitação de Deus. Deus nunca habitou e nem nunca habitará em templos feitos pelas mãos humanas. O templo teve o seu significado outrora. Essa casa espiritual onde nós nos reunimos, ela tem um significado espiritual muito grande para nós também, mas nós sabemos que eu e você somos a habitação de Deus, somos o templo onde Deus está. E eu quero pensar especificamente como está o templo do Senhor hoje. Como estou eu perante o meu Deus? Como está você perante o seu Deus?
como o Senhor nos encontra no dia de hoje, como o Senhor nos encontrará amanhã, como que o Senhor tem visto a mim e tem visto a você. Quando Deus permite que Jó seja tentado, ele tece um elogio extraordinário a respeito de Jó. Ele fala a respeito das virtudes e daquilo que ele estava encontrando na vida dele. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor, Ele encontre em mim tudo aquilo que Ele planejou encontrar. Que Ele ache em mim tudo aquilo que Ele planejou encontrar. Eu creio que o Senhor quer encontrar em você tudo aquilo que Ele imaginou encontrar em você. Eu penso que você também deseja estar pronto para esse exame do Senhor, essa visita do Senhor e encontrar as coisas em ordem, as coisas no lugar. O templo antigamente estava congestionado, né? E a nossa vida, e a minha vida, como ela se encontra? Desobstruída ou congestionada, né? Será que Deus precisará, né, fazer em nós o que fez no templo anteriormente? Que bom, nós somos do Senhor e Ele pode fazer o que Ele quiser conosco, não é verdade? Nós somos dele, Ele é nosso e nós estamos disponíveis. Eu espero que você também esteja disponível para esse mover do Espírito Santo que nos prepara, como uma noiva se prepara para o encontro de casamento, das bodas com o seu noivo. É isso que o Espírito Santo está fazendo com a igreja em todos os tempos. Ele está nos preparando para as bodas do Cordeiro, está nos preparando para nos levar à presença de Deus. E esse processo passa necessariamente pelos descongestionamentos, passa pela desobstruição, passa por uma limpeza da minha vida interior, da sua vida interior, para que Deus possa habitar livremente no nosso ser, no nosso coração. E quando a gente se juntar, sejam 2, sejam 3 ou milhares de pessoas, o Senhor vai poder manifestar ali a sua glória. O Senhor vai poder manifestar em nós e através de nós a sua glória. Bem, os vendedores compravam e vendiam no templo. E eu queria pensar exatamente isso com você. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não há como nós negociarmos, não há como nós vendermos, não há como nós comprarmos ou vendermos alguma coisa relacionada à nossa vida. A nossa vida é integralmente do Senhor. Há um texto que diz especificamente que o Espírito Santo tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Nós somos do Senhor por inteiro. Entregar o nosso coração hoje ao Senhor por inteiro. Não negociar, não comprar e nem vender os valores espirituais. Nós precisamos descongestionar a nossa vida para que o fluxo da glória de Deus ele passe no nosso ser. O segundo aspecto eram os cambistas que trocavam dinheiro para que aqueles que iam fazer a oferta pudessem entregar a sua oferta ao Senhor. Olha que coisa extraordinária. Fostes comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20, diz que nós fomos comprados por um preço. Nós somos, você é inegociável. Deus não abre mão de você. Aquilo que o diabo, o inimigo das nossas almas, tenta fazer para nos furtar da presença de Deus, para nos tirar da presença de Deus, Deus não abre mão da sua vida. Você foi comprado por preço altíssimo, o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a minha vida e a sua vida é inegociável, e nós precisamos entender isso. E viver de tal modo que nós sejamos de fato
dele para ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz isso. Ou seja, nós não podemos ser de Mamon e querer ao mesmo tempo ser de Cristo. E nós não somos de Cristo e não podemos, sendo de Cristo, não podemos ser de Mamon. Nós ou haveremos de ser de um ou haveremos de ser de outro. O Senhor não abre mão da minha vida, o Senhor não abre mão da sua vida, amém? Então, que nós tenhamos essa consciência. Outra coisa eram os atalhos, né? Pessoas cortavam caminho pelo templo para chegar ao outro lado da cidade. Olha, nós conhecemos alguém que é muito expert, é muito sofisticado em criar atalhos. Satanás, ele é especialista em fazer um caminho mais curto para chegar ao objetivo. E ele oferece isso com a cara mais lavada do mundo. Eu estou pensando aqui na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Você se lembra o que aconteceu ali? Jesus havia passado 40 dias em jejum e oração. Quando o diabo se apresenta a ele, a primeira coisa que ele oferece é o quê? Mande que as pedras se transformem em pães. Jesus tinha fome, Jesus tinha necessidade. No versículo 11, quando a tentação encerra, você vai ver que Deus envia anjos para servir ao seu filho, porque a necessidade de se alimentar era iminente, ele tinha carência disso. E Satanás vai justamente oferecer um atalho. Ao invés de receber das mãos de Deus, ele mesmo, se fosse filho de Deus, deveria dar esse tipo de ordem. Ou seja, o momento de Deus ainda não havia chegado, mas o inimigo ofereceu que ele fosse antecipado. Isso acontece direto comigo, isso acontece direto com você também. Muitas vezes o inimigo se apresenta dentro da nossa necessidade, ele oferece um caminho mais curto. Ele é fatal nessa questão de criar atalhos para que nós caiamos nas suas armadilhas. Satanás sempre tem uma estratégia para as nossas fraquezas, nunca esqueça disso. Ele questiona Jesus com relação à sua pessoa, se és filho de Deus, né? Ele vai tratar no segundo momento com a posição de Cristo. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e fala: olha, se você de fato é o filho de Deus, se lance daqui abaixo e Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrarem. Mais uma vez Satanás oferece um atalho e por fim ele vai tentar Jesus na questão, Mateus capítulo 4, por fim ele vai tentar Jesus, verso 8, levou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, mais um atalho, né? Tudo criado foi criado por Deus e por Jesus Cristo. E agora ele está dizendo para Jesus: olha, eu vou te dar, né, tudo isso que está aí, todos os reinos do mundo eu vou te dar porque eles são meus, eles me foram dados. E se você se prostrar e me adorar, eles serão seus. Ou seja, ele sempre terá uma oferta para nós criarmos atalhos na nossa vida, subterfúgios na nossa vida e não esperarmos o momento adequado de Deus para o nosso livramento e para o nosso socorro e, por que não dizer, também para o nosso alimento. Eu quero deixar essa palavra contigo hoje, né? Vida descongestionada. Vamos nos livrar, né, da compra e da venda, vamos nos livrar das trocas e dos câmbios, vamos nos ater ao caminho, nos livrando dos atalhos, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, porque dele vem o nosso auxílio. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar?
Pai Celestial, te damos graças por essa oportunidade, por estarmos juntos nesse momento de adoração e de louvor a Ti. Seja o Teu nome engrandecido, seja o Teu nome exaltado, ó Deus eterno, e agora, de modo especial, nós queremos levantar diante de Ti aquele que está conosco nesse culto de louvor e de adoração. Aquele que vier estar conosco posteriormente, assistindo em algum momento, Senhor, que a Tua mão seja poderosa sobre as suas vidas para os livrar e os guardar. Nós oramos e os abençoamos assim, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.